chegando agora, não está entendendo muito bem, é porque a Conmebol fez uma mudança, né? Alterou a data das finais da Libertadores e da Sul-Americana, né? A data da final da Copa Libertadores passou para o dia 27 de novembro, esse jogo que será disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. E esse jogo passou do dia 20 para o dia 27 de novembro. Então teve essa alteração. Para a galera que tem, né, passagem comprada, tem que ver. Com o Flamengo saindo perdendo, tomando sufoco, sem conseguir quebrar a retranca do time adversário e virar a partida, e ver o Flamengo sair perdendo por 1-0 e virando para 5-1, fazendo um segundo tempo muito bom, né, fazendo um segundo tempo maravilhoso, coisa que o torcedor não via há muito tempo. Estava acostumado o Flamengo jogar o primeiro tempo muito bom e cair ladeira abaixo no segundo tempo. Então, é uma surpresa grata, muito boa, é uma surpresa que deixa todo mundo esperançoso, e por isso que os torcedores ficam assim, pô, mudou a final, a data da final. Porque antigamente, né, se fosse na situação que estava, o torcedor estava, pô, mas será que o Flamengo vai chegar? Será que o Flamengo vai conseguir chegar nessa final? Ia torcer, mas ia ficar com a pulga atrás da orelha. E hoje o torcedor tem quase que uma certeza que tem totais condições do Flamengo chegar numa final, e por isso o torcedor fica assim, agoniado, porque quer estar presente. E me fez ver que mesmo comedido, vamos dizer assim, concentrado, tendo uma postura mais comedida, o Renato não deixa a personalidade dele de lado, né? A resposta que ele deu em relação à questão de poupar jogadores, eu adorei a resposta, né? Ele é super educado, responde com educação, mas ele mostra, né, a personalidade dele nessa resposta. Quando ele fala, quando vocês reclamam que a gente poupa e depois vocês falam que tem que poupar em relação à imprensa. E é importante, né, a gente fazer essa meia-culpa realmente, porque em alguns momentos a gente critica, né, e depois até cobra a atitude. Então eu achei muito legal da parte do Renato quando ele traz o Adson. Linando também deve estar feliz por ter errado. Fica Sene e Isa sobre Renato, confiança da zaga deve muito ao ataque, por isso só tomamos 2 gols. O Adson sempre ligado aí, acompanhando a gente. Fala aí, Nando. Tô feliz de estar errado, claro. Pô, Flamengo acima de tudo, assim, acima de qualquer ego, né? Assim, eu tinha uma opinião ali e provei que tava errado, deu errado. O Flamengo passou com sobras ali sobre defesa e justiça, graças a Deus. E agora o Renato vai poder botar o trabalho dele. Meu medo era mais aqueles 2 jogos ali com defesa e justiça, estava muito próximo, como é que o grupo ia reagir aquilo. Porque eu acho que o Flamengo falha muito na comunicação, isso eu não mudo a opinião. Então a torcida fica meio que sempre no achismo, assim, de como tá, parar. É meio foda isso. E graças a Deus deu tudo certo, tô feliz de estar errado, graças a Deus. Fala aí, minha amiga Simone, você já consegue enxergar essa diferença? Então, exato. Eu também tô feliz de estar errada, porque eu não queria o Ceni, eu achava que o Ceni não tinha mais condições, tinha que sair, não dava. Mas eu também não queria o Renato. Eu tenho que lembrar disso, eu tenho que pedir desculpas ao Renato. Mas assim, por quê? Porque pela postura que eu via do Renato no Grêmio, tinha algumas coisas que eu não gostava. Por exemplo, eu não gostava que ele abria mão do Campeonato Brasileiro. Ele já mostrou que não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Porque ele poderia perfeitamente ter colocado, né? Ele teve um jogo antes da Libertadores, ele poderia ter colocado só reservas e ele foi com a força máxima. E agora o que ele falou? Eu posso poupar um ou outro jogador que esteja, que tenha perigo de lesão, mas ele não deu a entender que ia substituir todo mundo, que ia abrir mão de qualquer campeonato. Então, eu acho que isso é importante. Não é poupar ou não poupar. Poupar, a gente vai ter que fazer isso em alguma medida, porque a gente está jogando 3 competições. Então, em algum momento, a gente vai ter que poupar jogadores. Mas uma coisa é poupar alguns jogadores em algumas partidas, outra coisa é abrir mão de um campeonato. Então, que era o que ele fazia com o Grêmio, ele abria mão do Campeonato Brasileiro. Então, isso já mudou, não sei se ele mudou ou era uma filosofia do Grêmio, né, que era uma preocupação minha dele aqui. E outra, eu acho que nas entrevistas ele tem mostrado mais maturidade. Quando perguntaram se joga o melhor futebol do Brasil, ele disse, não, isso já deu muita polêmica, eu não quero entrar. Mas, em compensação, como a Isa falou muito bem, ele não perdeu a personalidade dele. Tanto que ele dá uma pancadinha no São Paulo, eu pensava até que era isso que a Isa ia falar, que eu amei, para mim foi a resposta que eu mais amei dele, foi que ele falou assim, tudo bem, eles colecionavam, o Flamengo não conseguia ganhar do São Paulo, mas, em compensação, deu muitas voltas olímpicas, tipo, o Flamengo não ganhava do São Paulo, mas as taças ficavam aqui. Né? Então, acho que foi uma pancadinha legal, mas ao mesmo tempo ele foi diplomático durante toda
a entrevista dele e não puxou a responsabilidade. Assim, ele puxa para ele e não para o elenco. Ele não coloca a culpa no jogador X ou Y. Ele evita falar quais são... Você vê que perguntam para ele quais são os pontos positivos e os negativos. Ele fala os positivos. Os negativos ele fala, eu tenho que melhorar. Eu sei que eu tenho que melhorar, mas ele não diz exatamente o quê. Lógico, também não deve dizer, né? Porque é dar arma para o adversário. Então, acho que as entrevistas dele têm sido muito boas no Flamengo. E essa atitude, principalmente essa questão de não abrir mão de campeonato, que era uma preocupação que eu tinha, fiquei muito feliz. Só dele não ter, assim, a gente saber que ele não vai abrir mão de nenhum dos três, já me deixou bem feliz. Também acho. E acho que essa era uma das maiores preocupações do torcedor, né? Eu acho que o torcedor tinha muito essa preocupação em relação a abrir mão de campeonato, e a gente já vê que o Renato não tem tido essa postura, né? Ele tem deixado claro que ele vai atrás de todos os campeonatos, ele quer todos os campeonatos, e sempre valorizando o elenco dele. Eu acho que isso também é um ponto crucial. O Renato valoriza o elenco dele, seja os 11 titulares e seja os jogadores reservas. O Renato valoriza, né? É impressionante, sim. Dá para ver pelas fotos, por exemplo, pelas comemorações, né? Bruno Henrique fez questão de ir lá abraçar o Renato, comemorar com o Renato. Então, é legal ver esse tipo de atitude. Até mesmo o Gabigol, né? Falaram muito do Gabigol, que o Gabigol, ele é substituído, o Gabigol que não fez uma boa partida no domingo, não estava muito bem, foi substituído, decisão acertada do Renato em substituir o Gabi, e o Gabi sai rindo, o Gabi sai também, o clima tá bom, né? A gente sente que o clima tá bom, o que já não estava antes com o Ceni. E a mudança, então, fez um efeito muito bom para o elenco. E, além disso, você tem essa valorização desses jogadores. Ele valoriza Gustavo Henrique e Léo Pereira, mesmo, né, com todas as críticas aos zagueiros, né, que a torcida tem uma bronca, a torcida tem um pouco de resistência com esses jogadores, mas ele valoriza esses jogadores. Então eu acho que, além de tudo, né, além do Renato puxar a responsabilidade para ele, como a Simone pontuou bem, por não serem valorizados. E ele, quando chegou no Flamengo, ele fez questão de conversar com um por um, ele fez questão de valorizar cada um. Mesma coisa que ele falou na apresentação, na coletiva de apresentação dele. Conversar um por um, valorizar cada um, perguntar onde cada um gostaria de jogar, entender e enturmar cada vez mais um grupo que até então parecia que está, de certa forma, um pouco dividido. Então, assim, isso é muito inteligente, isso aí é para quem já jogou futebol, sabe que dentro de um grupo tem que ter união, sabe que dentro de um grupo não pode ter essa situação, que um precisa do outro. Né? Não adianta. O Gabigol precisa do Bruno Henrique, que vice-versa. O Gabigol estava muito marcado contra o São Paulo, não conseguiu fazer uma ótima partida, mas o Bruno Henrique já conseguiu fazer uma partida melhor depois da entrada do Michael, e assim um vai completando o outro e o time vai ficando cada vez mais forte. E aí, meu amigo Nando, você já consegue perceber esse astral do Flamengo? Claro, não é perceptível demais, né, para o torcedor que acompanha. Tá mutado. Dá pra ver que o time tá bem unido, né, cara? Pô, foi muito maneira a comemoração ali do gol do Gustavo Henrique, o quarto gol contra o São Paulo, né? A galera toda, porra, dando maior força pro cara, achei muito legal. E assim, o Renato tem muito isso, cara. Isso ele é um dos maiores, uma das maiores virtudes dele, né? E assim, acho que o Flamengo chega muito forte mesmo. A gente deu uma sorte também do nosso caminho na Libertadores ser facilitado, né, pela eliminação do Internacional, até pelo próprio Defensa e Justiça poderiam ter sido adversários muito mais complexos, né? Então, assim, passando pelo Olímpia, né, que se Deus quiser vai passar, aí sim pode ter um clássico, ou então o Barcelona de Guayaquil, que jogou muita bola no 3-1 contra o Vélez, eu vi esse jogo, e assim, é um time que é sagaz, assim, tem que jogar ligado. Se for contra o Flu. Eu tô achando até que eles passam contra o Fluminense, né? Vamos ver. E é isso. E aí depois vai ter a final, que aí vai ser contra um time gigante, né? Quem vier do outro lado vai ser gigantesco. Expectativa. E, cara, o Flamengo deu sorte também na Copa do Brasil, vai pegar o ABC, que, porra, poderia ter sido clássico contra o Vasco, poderia ter sido outro time maior também deu sorte. Então, assim, tá tudo caminhando bem pro Renato conseguir
pegar a confiança da torcida, confiança do grupo, confiança da diretoria, e aí a gente chegar muito forte, que isso que é importante, chegar forte na reta final, né? Começo bom é importante, mas a reta final que é mais importante ainda para a gente levantar a taça no final. Minha amiga Simone, o astral te agrada mais? Assim, você vê os jogadores empenhados, isso dá um gosto maior de você assistir. E muito do que falavam, né? Agora a gente está vendo o Flamengo jogando bem, né? Agora a gente está vendo o Flamengo jogando do jeito que jogava, por exemplo, em 2019. Meu amigo Júlio chegou aí também para dividir a bancada com a gente. Vou passar a palavra para a Simone e depois o Júlio já emenda dando a opinião dele sobre essa postura diferente do Renato no Flamengo e no Grêmio. Então, a gente tá dando chocolate, fantástica fábrica de chocolates do Renato. Não tem como a gente não se empolgar. Até eu fico preocupada, assim, de me empolgar demais, assim, porque eu sou meio... Gosto de estar sempre com o pé no chão, mas a gente se empolga. A gente falava, né, vai ser difícil contra o defensa porque acabou de trocar o técnico. A gente ganha no agregado de 5-1. Vai ser difícil contra o São Paulo porque tem... Agora, se for contra o São Paulo, eu me empolgo, porque o São Paulo a gente não tem ganhado. A gente dá um de 5-1 no São Paulo, faz 3 gols em 7 minutos, um negócio assim. Então, é difícil não se empolgar, né, Isa? A gente já é empolgado por natureza. E o Flamengo, que tem o melhor time, a gente tem o melhor time, né? Parecia que tinha alguma coisa segurando esse time, parecia que tinha uma âncora segurando esse time. E assim que o Flamengo acabou de conseguir uma vitória, se eu não me engano, acho que foi contra o Bahia, ele disse justamente isso que o Marquinhos falou, para ter calma, porque teve jogos como, por exemplo, o Defensa e Justiça na sua estreia, ele não fez muita coisa, mas o Flamengo passou sufoco e venceu, sendo até dominado, né? Jogando um futebol menos vistoso do que a gente se acostumou nos últimos jogos, né? Inclusive o adversário sendo um pouco melhor, mas o Flamengo saiu vencedor, e foi muito importante aquela vitória para o jogo de volta. E a gente tem que lembrar também, 2019, nosso ano mágico, a gente teve jogos que a gente não jogou tão bem. Teve aquele jogo contra o Botafogo no Engenhão, que o Lincoln fez o gol no final do jogo. Teve um jogo contra o Fortaleza, do gol do René de cabeça, que foi 2-1, um jogo dificílimo. Teve um jogo que o Flamengo martelou e não conseguiu ganhar o São Paulo de 0-0. Ganhou o Santos de 1-0 no Maracanã, entre outros. Acho que teve um jogo, acho que foi o CSA, o Paraná. Eu acho que o Flamengo ganhou de 1-0 só no Maracanã e tomou um sufoquinho. Então, assim, o Renato está sendo bem consciente. Só mandar o Diego, eu acho que ano que vem, se ele permanecer no Flamengo, possivelmente pode permanecer mais um ano. Eu acho que ele será útil, mas a gente já tem que começar a entender que o Diego está em viés de ser uma ótima opção. Primeiro, por questões físicas, ele se cuida muito, ele é um atleta muito profissional, respeita muito o Flamengo, mas ele é profissional com ele mesmo, com o seu corpo, ele se dedica, ele é um jogador muito dedicado, mas eu sinceramente acho que até por isso que o Flamengo pensa nessas contratações a longo prazo, mesmo elas sendo por empréstimo, ou por opção, ou por obrigatoriedade de compra, o Flamengo vê futuramente em que esse ciclo desses jogadores mais, podemos dizer assim, mais experientes, né, eles vão se encerrar em algum momento. Então o Diego Ribas, ele é um exemplo de profissional, ele é um capitão nato, ele demonstra o maior respeito pelo Flamengo. Aquela entrevista não, aquele debate que ele teve com o Reinaldo em campo, Isa, Simone, Marquinhos e todo mundo do chat, mostra o respeito que ele tem para a camisa do Flamengo e a moral que ele tem hoje perante ao grupo. Porque aquela resposta que ele dá para o Reinaldo, ele fala: filhão, a gente está aqui no Maracanã, aqui quem manda é a gente, baixa a tua bola. Então, assim, é importante você ter um jogador dentro de campo que fale também. O Diego, por mais que você possa reclamar dele, Diego gira, Diego isso, Diego aquilo, ele realmente, como eu falei, se reinventou ao longo desses anos, principalmente nesses últimos 2 anos. Eu acho que ele entendeu muito mais do que é ser Flamengo do que quando ele chegou e do que ele sabe que ele está agora. Então, com certeza, o Diego tem muito mais a inteligência, a magnitude do que ele foi no Flamengo, do que ele representa, porque, querendo ou não, o Diego é um cara vencedor na camisa do Flamengo. As pessoas querendo ou não. Ele é um cara que a gente vai ter que ter respeito, porque ganhar todos os títulos que ele ganhou, óbvio, com seus companheiros, mas conquistar todos esses títulos que ele conquistou, ter aquele fardo de ter perdido o pênalti contra o Cruzeiro, né? Deu a volta por cima. Em 2019 ele perdeu o pênalti contra o Atlético Paranaense, mas ele lançou a bola pro gol do Gabigol. Então,